Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do PET Me Ajuda. Hoje, para continuar a correção da questão 1 da primeira prova de cálculo 1 do professor Cristiano Garibotti. Hoje faremos a resolução da letra B e da letra C dessa questão. Relembrando o que diz a questão 1, ela pede para calcular os limites indicados, se existirem, e justificar a resposta mostrando cada passagem. Aqui resolveremos a letra B, o limite quando t tende a zero, da raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. E o item C, o limite quando x tende a zero, do cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre o cosseno de x menos 1. Começando pela letra B, a primeira coisa que fazemos ao calcular um limite é tentar substituir o valor para o qual a nossa variável está tendendo, nesse caso zero, no lugar da variável dentro do limite. Se o resultado não der uma indeterminação, se der um número, então esse é o resultado do limite. Se der uma indeterminação, então vamos ter que trabalhar um pouco mais. Vamos fazer isso com esse limite. Trocando t por zero na função dentro do limite, ficamos com a raiz quadrada de zero ao quadrado mais 9 menos 3 sobre zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero, mais 9 é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, toda aquela nossa raiz dá igual a 3. Ficamos assim com 3 menos 3 sobre zero. 3 menos 3 é zero. Ficamos, por fim, com uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, vamos ter que trabalhar um pouco mais com esse nosso limite. Para esse limite particular, uma estratégia que a gente pode utilizar é multiplicar pelo conjugado. O que é isso? Note que no numerador temos a raiz menos 3. Multiplicar pelo conjugado é, vamos multiplicar a parte de cima e de baixo da fração, o numerador e o denominador, pela mesma raiz mais 3. Vamos fazer isso agora. Ficamos assim com o limite quando t tende a zero, da raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, menos 3, sobre t ao quadrado, vezes a raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, mesma raiz, mais 3, com sinal de mais agora, sobre, mesma coisa, raiz de t ao quadrado mais 9, mais 3. Note que estamos multiplicando o numerador e o denominador da nossa fração pela mesma expressão, ou seja, estamos multiplicando ela por 1. Multiplicar por 1 não altera o valor final do nosso limite. Então isso que estamos fazendo não altera o resultado da nossa conta. Podemos continuar. Multiplicação de frações. É só multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Assim ficamos com o limite, quando t tende a zero, de, abre parênteses, raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3, fecha parênteses, abre parênteses, raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. No denominador, temos t ao quadrado vezes, abre parênteses, raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. E aí você se pergunta, mas para que fazer tudo isso? Não estamos complicando a nossa conta? Na verdade, não. Para continuar a nossa conta daqui para frente, vamos ter que utilizar uma técnica que a gente aprende lá na educação básica, que é um produto notável. Vamos rever isso agora. Com o produto notável, a nossa conta vai ficar mais simples. O produto notável que vamos utilizar é o produto da soma pela diferença. Quando fazemos ele com números a e b quaisquer, ele pode ser escrito da seguinte forma: entre parênteses a menos b vezes, no outro parênteses, a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Essa é uma regrinha que a gente pode utilizar. Mas como que a gente vai utilizar ela na nossa expressão? Note que a parte de cima da nossa fração é igual à parte esquerda do nosso produto notável, o a menos b vezes a mais b, só que com a sendo a raiz quadrada e b sendo 3. Porque temos a raiz quadrada menos 3, entre parênteses, vezes raiz quadrada mais 3, também entre parênteses. Assim, podemos utilizar a regra do produto notável, e essa nossa expressão, que é o numerador do nosso limite, vai ficar igual a, entre parênteses, raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 ao quadrado, esse é o nosso a ao quadrado, menos 3 ao quadrado, esse é o nosso b ao quadrado. Vamos continuar essa conta agora. Raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 ao quadrado, o ao quadrado e a raiz se cancelam. Ficamos só com t ao quadrado mais 9. 3 ao quadrado é 9, então o nosso menos 3 ao quadrado podemos trocar por menos 9.
t ao quadrado mais 9 menos 9 é igual simplesmente a t ao quadrado. Ou seja, aquele numerador, a parte de cima da nossa fração, enorme, na verdade é simplesmente igual a t ao quadrado. Vamos fazer essa substituição agora no limite. Fazendo essa substituição, o nosso limite, que era grande, diminui um pouco. Ele fica igual a limite quando t tende a zero de t ao quadrado sobre t ao quadrado, que multiplica, entre parênteses, raiz de t ao quadrado mais 9, mais 3. Note que temos um t ao quadrado no numerador e um t ao quadrado no denominador, multiplicando parênteses. Nessa situação, podemos cortar os dois t ao quadrado, simplificando o nosso limite, que fica igual a limite quando t tende a zero de 1 sobre raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Agora, novamente, substituímos t por zero, o valor do nosso limite. 0 ao quadrado é 0, mais 9 dá 9. Então, ficamos com 1 sobre raiz de 9 mais 3. Raiz quadrada de 9 é 3, 3 mais 3 é 6. Assim, o nosso limite dá 1/6. Esse é o resultado da letra B. Vamos para a letra C agora. O início da resolução do limite é o mesmo. Como o x está tendendo a zero, trocamos x por zero na expressão dentro do limite para ver se vai ou não dar uma indeterminação. Se não der uma indeterminação, se der um número, esse número é o resultado do limite. Se der uma indeterminação, vamos ter que fazer mais contas. Mas vamos ver o que vai dar. Trocando x por zero, ficamos com cosseno ao quadrado de 0 menos 1 sobre cosseno de 0 menos 1. Aqui, relembrando de trigonometria, cosseno de 0 é igual a 1. Então, ficamos com 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. 1 ao quadrado é 1. Então, tanto o numerador quanto o denominador dão igual a 1 menos 1, que é 0. Encontramos uma indeterminação, 0 dividido por 0. Vamos ter que fazer um pouco mais de conta nesse nosso limite. Primeira coisa que eu observo é que 1 ao quadrado é igual a 1. Ou seja, no nosso numerador, onde temos cosseno ao quadrado de x menos 1, isso é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado. Ok? Por que isso vai nos ajudar? Isso vai nos permitir utilizar o produto notável que utilizamos antes de um jeito um pouco diferente. O nosso produto notável nos diz que, entre parênteses, a menos b, vezes, também entre parênteses, a mais b, é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso vale para quaisquer a e b que escolhermos. Note que no numerador do nosso limite temos cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado. Então temos uma coisa do tipo uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado. Podemos considerar o nosso cosseno de x como sendo a e o nosso 1 como sendo b. Vamos ver como fica o nosso produto notável aplicado a isso. Ao aplicar esse produto notável no nosso numerador, ficamos com cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado igual a, abre parênteses, cosseno de x menos 1, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, cosseno de x mais 1, fecha parênteses. Vamos guardar essa igualdade no nosso bolso por um tempinho. Guardamos essa igualdade lá em cima e vamos continuar com o nosso limite quando x tende a zero, de cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado sobre cosseno de x menos 1. Como cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado é igual a cosseno de x menos 1, entre parênteses, vezes cosseno de x mais 1, também entre parênteses, podemos substituir isso dentro do nosso limite. Perceba agora que temos um cosseno de x menos 1, entre parênteses, no numerador, multiplicando o outro parênteses, e também temos cosseno de x menos 1 no denominador. Nessa situação, podemos simplificar os dois, ficando com limite quando x tende a zero de cosseno de x mais 1. Substituímos novamente x por zero dentro do limite, ficamos com cosseno de zero é 1, o nosso limite então fica igual a 1 mais 1, que é 2. Está resolvido o nosso limite. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque mais vídeos virão. Obrigado pela atenção. Valeu, falou!